Boa tarde, pessoal! Que bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma semana. Que delícia! E hoje é um dia muito especial, que é o dia do psicopedagogo, dia 12 de novembro. Estamos em festa, estamos em comemoração e por isso temos uma live muito especial hoje para você que é mãe e também para você que é psicopedagogo que nos acompanha aqui no canal. Bruna, seja bem-vinda. A gente sempre inicia, com aqueles minutinhos para o pessoal ir chegando, o Instagram ir notificando as pessoas. E nós vamos falar hoje sobre psicopedagogia e TDAH, uma relação de sucesso. Esse profissional que é tão importante aí nos atendimentos, no desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens adultos com TDAH. Vamos falar sobre isso hoje. E você que está chegando, seja muito bem-vinda. Se você é nova aqui, eu sou Juliana Deodato, psicóloga e psicopedagoga, e trabalho desenvolvendo mães e crianças com TDAH, mães de crianças com TDAH, trabalhando com elas, desenvolvendo estratégias, desenvolvendo formas que essas mães podem lidar melhor com seus filhos no dia a dia, entenderem seus filhos e lidarem melhor com eles no dia a dia. E hoje a gente está numa live muito especial, que é uma live em comemoração ao Dia do Psicopedagogo, hoje, 12 de novembro. E eu peço licença às mamães aqui do grupo, do Instagram, que me acompanham, que hoje eu vou falar aí para vocês, mães, mas também vou falar para os psicopedagogas que estão aqui me acompanhando, que sempre me acompanham, porque esse tema de hoje interessa para todas nós, tá bom? A gente sempre aguarda aí os primeiros minutinhos para que a gente possa começar. E no final, você que é psicopedagoga, que está aí me acompanhando, fica até o final, que no final eu tenho uma novidade, uma surpresa para vocês, que eu sei que vocês vão gostar. Quem for tendo dúvida ao longo da live, já viu aí o tema da live, vamos falar dessa relação da psicopedagogia com o TDAH, quando é necessário que os pais acionem esse profissional. Todo TDAH precisa fazer acompanhamento com o psicopedagogo. O psicopedagogo pode fazer diagnóstico do TDAH, Todas essas perguntas eu vou tentar responder hoje aqui para você que é mãe, que está no processo de investigação aí para ver se seu filho tem TDAH ou que já tem o diagnóstico, que está aí agora no caminho do tratamento. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. E para quem é psicopedagogo, vai poder aproveitar as orientações aqui, a nossa conversa, para entender um pouquinho qual é o seu papel aí nesse perfil aí, nesse grupo de crianças que a gente recebe muito nos consultórios para atendimento, quando que a gente vai realmente intervir com essas crianças e quais os melhores caminhos. Eu vou dividir aqui com vocês o que tem feito diferença nos meus atendimentos no consultório com crianças e adolescentes com TDAH, ok? Já coloquei aqui o tema da live. Você que está aí, se conhece alguma psicopedagoga, se conhece alguma mãe de TDAH, manda aí o aviãozinho para ela, convida ela para participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí no dia a dia de vocês. Quem tá aqui na live, pode colocar para mim de onde vocês são? De que cidade? Eu sou de Cabo Frio, Cabo Frio aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E quando a gente faz live, a gente perde muita noção, porque a gente conhece muita gente que é de perto, mas muita gente que é de longe, a gente não faz nem ideia do alcance que uma live tem, que a internet tem. Às vezes entra gente de tudo quanto é lugar e a gente acaba não se conhecendo muito. Então você está aqui na live, coloca para mim aí de que cidade você é, de onde você está assistindo essa live, só para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, ter uma noção de onde vocês estão. Bruna.
eu não consigo identificar o nome da outra pessoa que entrou, mas acho que é ID Cunha. Da onde você é, coloca depois pra mim, pra eu te conhecer um pouquinho melhor. E a gente vai conversando aqui. Jorge Ramalho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem, a gente sempre dá aqueles primeiros 5 minutinhos e depois a gente vai começando, o pessoal vai chegando, eu vou sempre retomando o que eu começo a falar. Mas hoje é um dia especial, comecei falando isso. Hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente está comemorando aí o Dia do Psicopedagogo. Eu sou psicopedagoga também, sou psicóloga e psicopedagoga e atuo bastante nessa área. Quando um cliente, né, uma mãe chega me procurando para fazer um atendimento à criança com TDAH, ou seu filho adolescente com TDAH, geralmente eu faço esse atendimento casado da psicologia com a psicopedagogia, porque eles se complementam, né? Não dá pra gente separar muito isso na prática quando a gente tem as duas formações, mas a psicopedagogia ela também é muito importante no atendimento da criança com TDAH. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma homenagem minha aos profissionais que atuam nessa área e também uma forma de esclarecer as famílias qual é a função do psicopedagogo no diagnóstico e no tratamento do TDAH e também quando, em que momento você deve buscar esse profissional para ajudar o seu filho, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não preparei muito script, eu vou falar exatamente da minha prática, do que eu vivencio todos os dias. E aqui a gente vai ter um bate-papo, então se você tem dúvida em relação a isso, se você tem alguma pergunta, algum comentário, coloca aqui. Se quiser usar a caixinha de perguntas aí, que é o pontinho de interrogação para sua pergunta vir diretamente para mim, fique à vontade. Hoje é o momento para a gente trocar mesmo. E no final, quem é psicopedagoga aí vai ter uma surpresa que eu preparei para vocês, tá bom? Bem, quando a gente fala do TDAH, existe um mito, existe uma ideia, que é uma ideia equivocada de muitas pessoas em relação ao TDAH, quando associam o TDAH a um problema escolar. E por que isso muitas vezes acontece? Porque geralmente, não é sempre, mas geralmente, a criança, quando ela vai ser encaminhada para fazer uma avaliação, ela vem encaminhada pela escola. É na escola que a criança começa a apresentar aquele comportamento que destoa das outras crianças da mesma idade dela, da mesma turma, e que acaba a professora sinalizando para a família que precisa olhar mais de perto o que está acontecendo, que pode ser alguma coisa, e aí acaba encaminhando essa criança para uma avaliação. E como essa criança, geralmente, ela começa a apresentar questões lá ligadas à aprendizagem, né, ou questões ligadas ao comportamento, os relacionamentos dentro da escola, a gente acaba associando muito o TDAH a uma questão escolar. Mas isso a gente precisa ter muito claro de que a escola é um dos ambientes onde o TDAH daquela criança, o TDAH daquele adolescente vai trazer prejuízos, mas não é o único. O TDAH não é um problema escolar. O TDAH é uma questão, uma disfuncionalidade, né, neurobiológica, que vai trazer prejuízos para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente, em todas as áreas da vida dele. Seja na área dos relacionamentos, seja na área afetiva, emocional, cognitiva muitas vezes, a parte motora, seja na escola, seja em casa, seja em outros ambientes sociais que essa criança vai estar inserida. É claro que a escola é um ambiente mais formal, é um ambiente que tem uma exigência de comportamento e de produtividade diferente de outros ambientes. A escola, a criança, ela acaba tendo que inibir muito mais os seus desejos, inibir muito mais o seu comportamento, se adequar muito mais àquelas regras do que em outros ambientes. Vou dar um exemplo clássico, né, que é a questão, por exemplo, de beber água e ir ao banheiro. Em casa, a criança vai beber água ao banheiro a hora que ela quer, a hora que ela sente vontade.
Na escola ela tem hora para fazer isso. E quando ela deseja ir ao banheiro, quando ela deseja beber água, ela tem que sinalizar isso para a professora. E em muitos lugares não basta só sinalizar, ela tem que pedir autorização e ela só pode ir se for autorizado. Então, o que eu estou mostrando nesse comportamento bem simples do dia a dia de uma escola? É que a escola ela tem regras e que essas regras elas têm que ser cumpridas por todos para que haja uma harmonia naquele ambiente. E a criança com TDAH, ela acaba muitas vezes não conseguindo seguir aquelas regras. Além de tudo, a escola é um ambiente onde exige um esforço mental prolongado dessa criança, com atividades que na maioria das vezes ela não está a fim de realizar. E a gente sabe também que todas aquelas atividades onde a pessoa que tem TDAH, ela não está engajada de forma, ela não está motivada para realizar, ela não vê interesse naquilo, ela não vê sentido naquilo ali. E quando a atividade exige um esforço mental dela maior e de forma prolongada, ela tem resistência, ela não consegue se engajar naquela tarefa, ela não consegue se engajar naquela atividade. Então a escola realmente é um ambiente bem complicado aí para criança com TDAH, mas ele não é nem o gerador do problema e ele também não é o único espaço onde essa criança pode ter prejuízos, tá? Agora, a criança com TDAH também, ela não vai ter necessariamente problemas de aprendizagem, né? Quando a gente fala do TDAH, a gente está falando de um funcionamento cerebral, a gente não está falando de uma questão de inteligência. Pelo contrário, a gente sabe que a maioria das crianças com TDAH ela tem um QI, né, ou tem uma inteligência na média ou às vezes até acima da média. Mas as questões, né, os sintomas que são ligados ao TDAH, as características, melhor dizendo, as características que são ligadas ao TDAH podem gerar dificuldades de aprendizagem nessa criança, mesmo que ela não tenha cognitivamente, em termos de inteligência, uma dificuldade ou um rebaixamento dessa inteligência. Então, é muito comum a gente ver uma diferença, uma discrepância entre o potencial intelectual que essa criança tem, que essa pessoa tem, né, porque não é só criança, e o rendimento que ela tem. Então, muitas vezes a gente vê crianças com TDAH com um rendimento baixo, com notas baixas, não consegue produzir as atividades, não consegue dar conta dos trabalhos, mas ela tem um potencial intelectual enorme. E aí a gente chama atenção pelo seguinte: a própria criança com TDAH, ela já tem as dificuldades, né, as características dela que já dificultam o bom andamento dela na escola. Mas o ambiente escolar acaba potencializando isso. O que isso significa? Que um ambiente escolar que não está atento às individualidades de uma pessoa com TDAH, de uma criança com TDAH, ela pode criar mais barreiras, pode gerar mais dificuldades para essa criança do que ela já tem por conta das suas características voltadas aí, relacionadas ao TDAH. Então existem duas situações. O próprio TDAH, com as suas características, podem estar dificultando essa criança a se apropriar desse conhecimento, a desenvolver a sua aprendizagem, mesmo tendo um potencial cognitivo, intelectual normal, até acima da média, né? E a escola, por outro lado, pode também estar dificultando isso quando não implementa estratégias inclusivas, estratégias que vão criar, né, possibilidade dessa criança superar as suas dificuldades no dia a dia. Então a gente tem aí as duas situações. E aí a escola tem um papel fundamental de criar esse ambiente que vai tentar tirar aquelas barreiras que vão dificultar cada vez mais o desenvolvimento dessa criança, porque por si só ela já tem as suas dificuldades. Então a escola ela deve criar estratégias de superação, estratégias onde essa criança vai poder utilizar no dia a dia e conseguir superar as suas dificuldades, conseguir se desenvolver. A questão então do TDAH com a escola, então não é regra a criança com TDAH ter dificuldade de aprendizagem, tá? Ela pode ter ou pode não ter. Eu, por exemplo, atendo
uma moça, né, que já é moça, já é jovem, com TDAH, ela está estudando agora para fazer medicina, enfim. E ela passou a vida escolar dela tranquila. Até engraçado que aconteceu até uma coisa que é diferente, porque geralmente a criança com TDAH começa bem e conforme a escolaridade vai aumentando, ela vai exigindo mais dela, ela vai caindo o rendimento. Mas essa minha paciente, ela foi bem na escola, mas era uma aluna mediana, e quando fez a virada para o 9º ano, para o ensino médio, ela começou a se despontar e começou a se destacar na sala dela como uma boa aluna, né? Tanto é que agora ela tá estudando para fazer medicina, para fazer o Enem de medicina. Então, ela é uma menina que tem TDAH, tem as dificuldades dela, cria estratégias para poder dar conta dessas suas dificuldades, mas que conseguiu passar pela escolarização dela sem ter grandes problemas. Então, é o que eu quero dar esse exemplo para mostrar que nem toda criança com TDAH, nem toda pessoa com TDAH vai ter problemas escolares. No entanto, 65%, isso aí é uma estatística, tá? E aí eu gosto de frisar que tudo que eu trago aqui na live, tudo que eu trago nas nossas conversas, aí até nos grupos que eu tenho de mães, eu sempre trago informações baseadas em pesquisa científica, coisas comprovadas. Eu não falo de achismo nem daquilo que eu pesquisei no Google e achei no Google. Eu procuro trazer aqui, né, no meu Instagram informações que realmente são frutos de pesquisas científicas. Então, 65%, em torno de 65% das crianças com TDAH, das pessoas, né, com TDAH, apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. E aí essa dificuldade de aprendizagem, ela pode ser desde uma dificuldade de acompanhar o conteúdo que está sendo dado em alguma matéria ou em várias matérias, tanto de prestar atenção na aula, de resolver as atividades que são propostas. E muitas vezes essa dificuldade de aprendizagem ela é gerada por uma dificuldade da escola de fazer uma boa ensinagem. E essa boa ensinagem tem a ver com estratégias adequadas que vão ajudar essa criança com TDAH a superar as suas dificuldades, superar, né, as barreiras que ela mesma já tem por conta do TDAH. Então, 65% das crianças com TDAH, das pessoas com TDAH, acabam apresentando uma dificuldade de aprendizagem que poderia ser evitada. Não é regra, ela poderia ser evitada se a gente utilizasse, né, as escolas principalmente, as famílias também, porque não é só na escola que a criança aprende, nem só na escola que ela estuda, né, ela também estuda em casa, mas se as famílias e as escolas utilizassem estratégias adequadas de ensinagem e orientando e instrumentalizando essa criança a se apropriar desse conhecimento. E a grande questão dessa dificuldade de aprendizagem vem por uma dificuldade de autoengajamento dessa criança em atividades onde ela não tem motivação para realizar, onde ela não vê interesse, onde ela não vê sentido, onde ela não se sente motivada para realizar aquela tarefa. Então, toda vez que ela encontra uma atividade onde ela tem que se esforçar para fazer, para iniciar, se esforçar para se manter na tarefa, executando a tarefa com qualidade e terminar aquela tarefa, ela acaba não conseguindo, por uma questão funcional do cérebro dela, não é porque ela não quer. É muito chata essa tarefa, eu não quero fazer. Não é uma questão de querer só, é uma questão de que ela tem uma dificuldade neurológica, uma disfunção neurológica que acaba dificultando que ela se engaje, que ela inicie, se mantenha e termine atividades que não trazem prazer, não trazem uma recompensa imediata e que vão exigir esforço mental prolongado dela, tá? E por conta disso, ela acaba não conseguindo copiar do quadro, ela acaba conseguindo não terminar as tarefas que ela está fazendo, ela acaba se perdendo na hora da explicação e tudo isso vai gerando lacunas de conhecimento, vai gerando perdas de fragmentos desse conhecimento que está sendo produzido,
né, ali na sala de aula, e ela com isso acaba apresentando dificuldade de aprendizagem. A questão do TDAH com a aprendizagem, né, e um TDAH que a gente está falando que é um TDAH que não está sendo acompanhado, tratado, né, ele pode acabar gerando um risco de 3 a 4 vezes maior da criança, né, do estudante, ser reprovado. Então, o TDAH pode aumentar em 3 a 4 vezes o risco da pessoa que tem TDAH ser reprovada, mesmo tendo potencial cognitivo, intelectual na média, tá? Uma outra questão, o TDAH acaba aumentando em 3 vezes o risco de evasão, que é o abandono escolar. E se a gente for pegar aí essa estatística na adolescência, que aí é o Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano, e principalmente ensino médio, que o conteúdo é muito mais abstrato e é muito mais complexo, tem uma exigência, uma demanda maior de esforço mental para poder processar aquelas informações, o volume de informações. Então, a cada ano, vai tendo a criança, a pessoa com TDAH, ela vai tendo uma perda de produtividade na escola, aumentando as lacunas de conhecimento, as lacunas de conteúdo, e com o passar do tempo acaba desistindo da escola, ou reprovando muito, ou desistindo da escola. Então, só estou fazendo essa contextualização aqui para vocês entenderem que, apesar do TDAH não ser um problema escolar, o TDAH também afeta o rendimento da criança na escola, principalmente quando esta escola não sabe como lidar com essa criança com TDAH. E quando a família também não sabe lidar, não está aí sabendo ter estratégias para trabalhar com essa criança aí nos estudos em casa, ensinando para ela também estratégias para utilizar até na própria escola. Então, essa dificuldade que é gerada na escola, na criança com TDAH, é uma dificuldade que é gerada principalmente pelas suas características, né, de questões atencionais, de dificuldade de engajamento, dificuldade de cumprir regras e tarefas e passo a passo, enfim, todas as suas dificuldades mesmo que é inerente ao TDAH, mas também por um ambiente que não sabe lidar com isso e não utiliza as estratégias adequadas. Ok? Uma outra questão também que pode gerar essa dificuldade na criança com TDAH é uma dificuldade que ela já tem também por muitas vezes por conta do TDAH, que é uma dificuldade motora, dificuldade espacial e dificuldade temporal. Essas são 3 dificuldades que vêm aí associadas ao TDAH, que a gente chama de sintomas secundários, que vêm aí associado ao TDAH, que a criança começa também a apresentar dificuldade de aprendizagem por conta disso. Então, por exemplo, as questões espaciais, as questões temporais, elas são muito importantes na matemática, mas também são muito importantes na leitura e na escrita, porque a leitura e a escrita, ela envolve tanto a questão da espacialidade, né, o texto ele é escrito e ele é produzido, ali lido dentro de um espaço. Ele tem uma espacialidade que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele tem uma temporalidade porque ele exige ritmo, fluência na leitura, ele exige um ritmo. Se você tiver um ritmo muito lento ou um ritmo muito rápido, você não consegue acompanhar, você não consegue entender. Vanusa, seja bem-vinda. Ana Ruth também, seja bem-vinda. Quem entrou aí um pouquinho antes, também seja bem-vinda. Vou só interromper aqui um pouquinho, só para falar para quem entrou. Nós estamos hoje comemorando o Dia do Psicopedagogo, dia 12 de novembro. Estamos numa live muito especial, falando sobre a relação de sucesso da psicopedagogia com o TDAH. Eu estou fazendo esse panorama aqui das dificuldades que o TDAH acaba enfrentando relacionadas à sua aprendizagem, à sua escolarização. Comecei falando que TDAH não é um problema escolar, mas que é um problema que afeta a área escolar também. E eu estou falando para as mães que entenderem qual é o momento que ela deve buscar um psicopedagogo
para o filho dela. E também para os psicopedagogos que estão presentes, é um presente meu essa live, para vocês entenderem um pouco de como eu trabalho aí com as crianças com TDAH. E no final eu tenho uma surpresa para vocês, então não saia, fique até o final que vocês vão gostar da surpresa que eu tenho para vocês, tá bom? Então, a criança com TDAH, ela tem todas essas questões espaciais, a questão motora da escrita, que dói a mão, que cansa a mão. Então, você imagina para uma criança que tem TDAH copiar do quadro. Primeiro, já é uma atividade que não tem, para ela não tem nada a ver, não tem interesse, não tem motivação. Para ela é uma atividade repetitiva e monótona. Então já tem todas as características que acabam dificultando o seu engajamento na atividade. Ponto. Atrelado a isso, se ela tiver também como sintoma secundário a dificuldade motora, a dificuldade espacial e a dificuldade temporal, você imagina como que ela vai conseguir copiar do quadro. Ela já está sem engajamento suficiente para isso. Aí o que ela precisa? A questão motora, que é a questão do movimento das letras, não só do movimento das letras, mas de segurar o lápis de forma que não doa nem os dedos aqui, e nem o pulso, nem a mão, nem o braço. A criança com TDAH, ela tem uma tendência a segurar muito forte no lápis, colocar muita força no lápis, e isso acaba doendo a mão, cansando a mão. E aí imagina isso na cópia. A questão espacial, que ela olhar num plano do quadro que é vertical e copiar para um plano horizontal, que é do caderno. São duas espacialidades diferentes. E ela acaba se perdendo nessa espacialidade porque ela olha lá no plano vertical do quadro e ela olha para o plano horizontal do caderno e ela não consegue fazer essa transposição tanto de espaço e de tempo, porque é o tempo que ela se perde. O quadro está organizado de uma forma, quando ela passa para o caderno é outra organização espacial. Então, gente, tudo isso acaba gerando dificuldade para essa criança. E aí a gente não entende por que ela não copia. E a gente acha que ela é preguiçosa, que ela não quer copiar, que ela não se esforça. A gente acha um monte de coisa. Mas, na verdade, a gente não entende que para uma criança com TDAH, não estou dizendo todas, tá, gente? Mas a grande maioria de crianças com TDAH tem problemas de cópia de quadro. Tá? Você pode investigar aí que a maioria tem. Isso não é regra, mas a maioria tem. Se você parar para investigar um pouquinho o que está acontecendo, você vai ver muitas vezes essa dificuldade espacial e temporal, a dificuldade motora, a dificuldade de engajamento, porque é uma tarefa muito chata, repetitiva, sem sentido. Então, assim, existem várias estratégias que a gente pode utilizar. Não é eliminar a cópia dessa criança, mas a gente pode utilizar estratégias para que ela consiga fazer essa cópia de forma mais tranquila. Então a gente pode não fazer ela copiar tudo, copiar uma parte só. A gente pode, por exemplo, se o problema dela é uma questão de visomotora, né? Visomotora, de olhar um plano vertical e transpor para um plano horizontal, olhar para um plano que está lá longe no quadro vertical e trazer para cá no horizontal. Se ela tem essa dificuldade, a gente pode trazer aquele mesmo conteúdo que está lá no quadro, numa folha, que ela vai colocar do lado do caderno, no mesmo plano, e ela vai conseguir copiar. Então, assim, todas as crianças que a gente fizer isso vai copiar? Não, vai depender da criança, se a dificuldade dela for essa de planos, né? Dificuldade de espacialidade. Então a gente tem que investigar, e por isso o psicopedagogo é tão importante, porque ele vai fazer essa investigação, que muitas vezes o professor não vai saber fazer, porque ele não aprende isso. Né? Ele não aprende isso na sua formação, mas o psicopedagogo, ele é o profissional habilitado, capacitado para fazer isso. Então ele vai poder investigar o que está acontecendo que essa criança não consegue copiar. O que está acontecendo que essa criança está tendo resistência para escrever. Tem vários motivos, e você vai investigar daquela criança específica o que está fazendo diferença. Porque para uma criança pode ser uma coisa, mas para outra criança pode ser outra coisa. Tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu fiz essa contextualização, falei dessa questão toda das dificuldades que a criança vai apresentando, e eu vou falar aqui um pouquinho da questão da avaliação, do diagnóstico.
que também é uma dúvida, e eu vou ser sincera para vocês, não é uma dúvida só dos pais, não é uma dúvida só da escola, às vezes são dúvidas até do próprio psicopedagogo, do próprio profissional. Gente, há uma diferença muito grande entre avaliação e diagnóstico. Nós, que não somos médicos, não somos da área médica, somos profissionais não médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricista, nós não fazemos diagnóstico, nós fazemos avaliação. No caso aqui da psicopedagogia, nós fazemos avaliação psicopedagógica, que é importante no diagnóstico do TDAH, mas nós não fechamos diagnóstico. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer uma avaliação, a gente vai receber essa criança, a gente vai avaliar todas aquelas variáveis que eu falei no início para vocês, né? Verificar todas, o que está acontecendo em cada dificuldade que ela está apresentando, e a gente vai então fechar um relatório em cima daquilo que a gente identificou, e não um diagnóstico, um rótulo, né? Ou enfim, uma nomenclatura definindo o que significa aquilo. Quem vai definir se aquilo é TDAH ou não é TDAH, se é dislexia, se não é dislexia, ou enfim, quem vai fazer isso é o profissional da área médica, é o médico que vai fazer. Então nós psicopedagogos temos um papel muito importante nessa avaliação, porque nós vamos avaliar todas essas questões aí relacionadas à aprendizagem, né? O que está travancando essa aprendizagem, se é ambiental, se é de causas externas ou internas. E nós vamos então fazer lá a nossa descrição de tudo que a gente observou. Aquele profissional que se sente mais seguro, que já tem uma certa experiência, se sente mais seguro em colocar no final do seu relatório uma hipótese diagnóstica, né? Quer dizer, identificou, por exemplo, eu faço uma avaliação com a criança e eu identifico que ela tem características que são muito indicativas do TDAH. Eu, por já ter uma experiência nessa área, estudo muito, me especializei nessa área, eu já consigo, no final do meu relatório, colocar uma hipótese para encaminhar isso para o médico. Então eu coloco lá toda a descrição do que eu observei, do que eu percebi dessa criança, e no final eu coloco ali a hipótese diagnóstica, né, de acordo com tais e tais e tais características, eu coloco que ela tem uma hipótese diagnóstica de TDAH. Mas isso não é obrigatório, você não precisa fazer isso se você não se sentir segura, tá? E esse documento então vai para o médico para que ele, junto com a avaliação dele, ele consiga então fechar esse diagnóstico, ok? Gente, entrou um monte de pessoas aqui. Poliana, seja bem-vinda. Marins Tâmara, também seja bem-vinda. Acho que entrou mais gente aqui atrás. Sônia também, Soraya, sejam muito bem-vindas. Olha, nós estamos aqui numa live muito especial, eu estou muito feliz que vocês também estão aqui. Falei no início que hoje é o dia do psicopedagogo. Parabéns a todas vocês. Nós estamos falando aqui para mães, orientando as mães em qual momento ela procurar o profissional da psicopedagogia para ajudar o seu filho. Começamos falando sobre isso, mas também é um momento da gente comemorar aí com as psicopedagogas. E eu sei que tem várias que me acompanham aqui no Instagram, e hoje eu estou falando para as mães, mas eu sei que vocês também vão poder aproveitar, né? E no final, como eu falei, a gente tem uma surpresinha aí para quem é psicopedagoga. Vou dar um presente para vocês aí no final, tá bom? Então, vamos continuar. Então, essa questão da avaliação, que eu queria só chamar a atenção é em relação a isso, tá? Eu recebi um tempinho atrás, umas 2 semanas atrás mais ou menos, uma psicopedagoga me perguntando sobre a questão do relatório dela. Se ela colocava ali que a criança tem TDAH, se não, enfim. E eu sinalizei exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós não estamos ali para fazer diagnóstico, nós estamos ali para fazer um mapeamento dessa criança em termos de possibilidade de aprendizagem, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente vai avaliar as questões internas, que são as forças e as fraquezas dessa criança, quer dizer, as habilidades e inabilidades que ela está apresentando. A gente vai avaliar as questões externas, que são as oportunidades e
e as barreiras, né, as ameaças que também estão ali, que podem estar tanto alavancando, que são as oportunidades, né, que pode estar alavancando essa aprendizagem, mas também as barreiras, as ameaças que podem estar criando mais dificuldade ainda para essa criança, que foi o que eu citei no início, né? A criança ela já tem as suas dificuldades, já tem as suas características do TDAH, que muitas vezes acabam gerando dificuldades dela se engajar nas atividades escolares. Mas se a escola não estiver utilizando estratégias adequadas para incluir essa criança pedagogicamente no dia a dia da sala de aula, ela vai acabar sendo um fator externo de ameaça para essa criança e que vai acabar gerando barreiras de aprendizagem. Então a gente, enquanto psicopedagogo, a gente faz todo esse mapeamento, por isso a gente precisa estar em contato com a escola, por isso que a gente precisa estar em contato com a família, a gente precisa trabalhar nesse tripé, né? Atendimento, escola, família. A gente tem que estar ligadinho, e nós psicopedagogos, a gente faz esse elo de ligação entre a escola e a família, que em muitos momentos, apesar de estarem ali convivendo diariamente, né, porque a criança está na escola, mas em muitos momentos não conseguem se comunicar de uma forma eficiente, não conseguem trabalhar juntas, e nós como psicopedagogos podemos fazer e devemos fazer esse elo de ligação. Então a gente mapeia tudo isso nessa avaliação. E quando a gente mapeia isso, fica mais fácil da gente conseguir traçar um projeto, um plano de intervenção para essa criança, que vai ser diferente de uma outra criança. Cada criança vai exigir da gente, né, que é profissional, um atendimento, eu não vou dizer que é personalizado, apesar de ser, né, mas eu vou dizer que é um atendimento que vai realmente ao encontro das suas necessidades. Tanto necessidades individuais, como criança que está ali, que a gente está atendendo, mas também as suas necessidades familiares, porque ela vai estar inserida no ambiente familiar, e também das suas necessidades escolares, porque ela também está inserida naquele ambiente de escola. E a gente pode e deve fazer orientação a essa escola de como lidar melhor com essa criança no dia a dia. Gente, Vanusa, obrigada. Nós somos excelentes, né? Porque a gente está sempre junta, trocando, uma ensinando para outra, crescendo juntas, né? E Poli, você tá falando aí que é minha fã de carteirinha, mas eu que sou sua fã, aprendi e aprendo muito com você. Muito obrigada. E eu vou aproveitar aqui, gente, que eu tô aqui ao vivo, né? Essa live vai ficar eternizada aí, para agradecer assim de coração você, Poli, porque realmente esse ano eu tive muito crescimento profissional, muito desenvolvimento profissional mesmo, e não só profissional, mas como pessoa, porque eu conheci você. Então assim, a gente tem que dar honra a quem tem honra. Então as minhas colegas dos cursos, todos os cursos Power, né, que eu aprendi aí desde a pandemia, que começou a pandemia, eu aprendi muito com todas as colegas de todos os cursos Powers que eu participei, e também do Maestria que eu participei, mas você conduziu aí, conduz esse grupo, esses grupos, né, são vários, muito bem. Eu aprendi muito com você, principalmente nessa questão de a gente olhar para a criança além do rótulo dessa criança, além do diagnóstico, e olhar para essa criança não só no contexto de consultório, mas nesse ambiente aí, todos os ambientes, todos os contextos que ela frequenta, né? Então você, a Ana Luísa também é outra que eu realmente tenho que dar honra, porque são pessoas que fizeram e fazem diferença na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por ter conhecido vocês, e todas vocês aqui também, a Soraya, que a gente conversa também, né, as meninas, todas as meninas do curso, tá bom? Vamos continuar aqui. Já tô até vermelha. A gente vai tentando, né? A gente vai tentando, fazendo melhor. Cada dia a gente aprende um pouquinho. A gente fica com vergonha, fica com a cara vermelha. Mas a gente tem que se arriscar, tem que mostrar. Porque assim, uma coisa que eu aprendi muito também nesse ano, e eu acho que eu posso falar isso de experiência para os psicopedagogos que estão aqui, mas também para qualquer pessoa que está aqui, mãe, que acho que é uma experiência de vida, que é a gente se arriscar mesmo naquilo que a gente acredita, né? A gente quer, a gente acredita, a gente tem que ir com medo mesmo, tem que ir com insegurança mesmo.
talvez não com a rapidez que a gente gostaria, mas a gente tem que ir fazer. Então muitas vezes nós estamos lá no consultório fazendo um trabalho muito lindo dentro do consultório, muito legal, mas às vezes nem a mãe daquele paciente que a gente está atendendo tem noção do que a gente está fazendo ali, porque a gente não abre nem muitas vezes para ela, né? Então a gente precisa realmente mostrar para as famílias que a gente está atendendo, abrir o que a gente está fazendo com a criança, mostrar ali, e também para as outras pessoas que a gente puder ajudar, tá bom? Então esse é o intuito do meu Instagram, é dividir com você que é mãe aquilo que eu tenho desenvolvido na prática lá no consultório, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que tem dado certo, né? O mundo precisa da sua energia, tá bom, tá bom. Eu vou aprendendo, tô pegando um pouquinho da sua também, a gente vai, ó. Não como um vampiro que suga a energia do outro, não, mas é como inspiração, entendeu? Inspiração não faz a gente apagar a luz do outro para acender a nossa. Inspiração faz a gente juntar energia, juntar brilho para que ilumine muito mais longe, muito mais pessoas, né? Eu acho que esse é a grande diferença, né, da gente querer acender a nossa luz no outro e depois apagar do outro pra gente crescer. E vamos falar um pouquinho, gente, aqui do tratamento. Então eu falei assim, a gente vai fazer esse mapeamento todo no diagnóstico. Então, o que acontece? Se uma escola te encaminhou para uma avaliação, né, tá lá com suspeita de que seu filho tem TDAH, e a escola então pediu para que você buscasse uma psicopedagoga, mesmo que você não seja responsável por fazer esse diagnóstico, fechar, né, esse diagnóstico, não tem problema. Eu costumo falar que a porta de entrada para o processo diagnóstico não importa. Importa é a porta de saída, que é o laudo, né, o fechamento do laudo, o fechamento do diagnóstico através do médico, que é o neurologista ou psiquiatra. Mas a porta de entrada não importa, porque assim, se essa criança foi encaminhada e ele veio primeiro para um psicólogo, ou veio primeiro para um fono, ou veio primeiro para um psicopedagogo, e qualquer um desses profissionais que não são profissionais importantes, né, mas eles não são aqueles que vão fechar o diagnóstico, não são da área médica, esses profissionais vão fazer a sua avaliação normalmente, porque é importante que faça, porque a avaliação do TDAH deve ser multidisciplinar, ela deve envolver várias áreas. Vai fazer sua avaliação, você vai receber, vai fazer sua avaliação, vai fazer seu relatório e vai encaminhar essa criança, essa família, para um neurologista ou para um psiquiatra, no caso se for criança, neurologista e psiquiatra infantil. Então não importa se ele vai chegar primeiro para você, tá? Ou se ele vai primeiro no neurologista e o neurologista vai encaminhar para você. Não importa. Importa que você vai receber essa criança, vai fazer a sua avaliação e a partir da sua avaliação você vai se você levantar essa suspeita do TDAH, você vai encaminhar então para a área médica, para que aí sim ele chegue à conclusão se ele vai ou não fechar o diagnóstico, tá bom? Mas nós fazemos parte desse grupo aí que contribui. Ju, e se chega com diagnóstico, isso também acontece. A criança já fechou o diagnóstico, já foi, né, já chega lá pra gente e a gente recebe essa criança. Eu também já falei no iniciozinho que o fato da criança ter TDAH não quer dizer que ela é igual a outra criança que tem TDAH, né? Tá, vou falar também, Poli, a questão de não concordar. Então assim, duas crianças com TDAH, elas não têm as mesmas características. Então não é porque eu sei o que é TDAH e sei lá quais são os sintomas que eu vou saber quais são as características de todas as crianças com TDAH que chegam para mim. Então a gente sabe que o TDAH ele apresenta sintomas primários, que são sintomas que estão ali presentes, vamos dizer, não vou dizer 100%, mas quase todas as crianças, todas as pessoas com TDAH, mas nós temos os sintomas secundários, e esses sintomas secundários variam muito em intensidade, variam muito de pessoa para pessoa. Então quando a gente recebe uma criança que já tem o diagnóstico, a gente vai ter que fazer a nossa avaliação independente desse diagnóstico ou não. E assim, a avaliação ela é como se ela não tivesse o diagnóstico. A gente vai fazer a nossa avaliação e a gente vai
lá chegar às conclusões de que características essa criança que já tem um diagnóstico de TDAH apresenta pra gente, para que a gente possa então traçar o nosso plano de intervenção, o nosso projeto de intervenção para essa criança. Agora, se a gente faz a nossa avaliação e não concorda com o diagnóstico, a gente tem que perceber o seguinte: o TDAH é uma avaliação, né, um diagnóstico que é pautado numa avaliação que a gente chama de avaliação clínica. O que é uma avaliação clínica? É uma avaliação a partir da observação do comportamento daquela criança, do funcionamento daquela. Eu tô falando criança, gente, que é mania já de falar criança, que eu atendo mais criança, mas o que eu falar para criança serve para adolescente, serve para adulto, tá? Então, vai fazer uma observação do comportamento dela em diferentes ambientes, os relacionamentos dela, a forma como ela funciona, a forma como ela aprende, enfim. Ele vai fazer essa avaliação, e essa avaliação não tem um exame que vai dar um resultado de TDAH, não tem um teste que vai dar o resultado de TDAH, é um conjunto de observações. Por isso que na hora que a gente vai fazer a avaliação, a gente utiliza a entrevista com a família, a gente utiliza um relatório, pede um relatório para a escola. A gente vai fazendo isso a partir dessas observações. E dependendo do profissional que atende essa criança, e aqui eu não estou falando mal de profissional, eu só estou constatando que é uma realidade nossa do Brasil, que infelizmente nem todos os profissionais têm conhecimento aprofundado para fazer avaliação e diagnóstico de TDAH. Eu estou falando de profissionais de todas as áreas, não estou falando só de médico, todas as áreas. Então, dependendo do profissional, essa avaliação pode não ter sido tão bem feita assim, né? Então, assim, se você não concordou com aquele diagnóstico a partir da sua avaliação, o que eu faço, tá? Eu converso com a família, eu não falo que eu não concordei com o diagnóstico, eu falo com a família que eu mapeei ali algumas coisas diferentes, ou a mais, enfim, que eu mapeei ali na avaliação da criança, e que eu estou encaminhando essa criança novamente para passar por uma avaliação com o neurologista ou psiquiatra infantil. E aí, ou mesmo que ele já está fazendo acompanhamento, ou outro aí, né? Enfim, eu encaminho essa criança novamente para que ela passe por isso, porque às vezes acontece, gente. Às vezes acontece dessa criança, principalmente quando o diagnóstico é muito cedo, e aí quando passa um tempo a gente começa a perceber que não era bem aquilo, né? A Soraya colocou aqui, ó, tem teste de rastreio. Olha só, na verdade, eu não gosto nem muito de usar o nome teste, porque quando a gente fala teste, os pais, as pessoas que não têm, às vezes, não são da nossa área, elas interpretam como se fosse, sabe aquele teste que você preenche e dá um resultado? E nem sempre é assim. Então nós temos, assim, alguns instrumentos que a gente faz rastreios de habilidades e inabilidades que tem a ver com TDAH. Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Hiperatividade. Muitas pessoas acham que TDAH é sinônimo de hiperatividade, e a gente sabe também que não é, né? TDAH é uma coisa, hiperatividade é outra. O TDAH pode ter hiperatividade? Pode ter. Então, assim, o que caracteriza o TDAH como base, sintoma base, é a instabilidade atencional, que ora tá no máximo, que a criança fica hiperfocada naquela atividade que ela gosta muito e ela fica com uma atenção 100% ali, ora tá na atenção quase que zero, quando ela não tem interesse naquela atividade, ela não presta atenção, ela não consegue focar de jeito nenhum. Então é uma instabilidade atencional, uma dificuldade de autorregulação da atenção. A hiperatividade ela pode vir associada em alguns casos, tá? Mas 60% dos casos de TDAH é puramente desatento, e 40% é desatento e hiperativo também. Então a maioria não tem hiperatividade. Agora, a hiperatividade é um sintoma somente do TDAH? Não. A hiperatividade também é um sintoma do autismo. A hiperatividade também é um sintoma que pode vir associado ao TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Então, não é o sintoma que caracteriza o transtorno, tá? Por isso que eu tô falando, o rastreio, a gente vai rastrear as habilidades, por isso que a gente tem que ter um conhecimento além
além do teste, né, além do instrumento que a gente está utilizando, porque a gente vai fazer assim, a gente vai mapear quais são as habilidades e inabilidades. Tá, dentro das inabilidades, isso aqui encaixa em quê? Encaixa em autismo, encaixa em TDAH, encaixa em TOD, ou não encaixa em nada. E aí a gente vai acrescentando informações para a gente ver, não, isso aqui tem mais a ver com isso do que com aquilo. E aí a gente levanta então uma hipótese, tá? Então por isso que eu tô falando que a gente faz um rastreio sim, mas a gente não faz um rastreio do TDAH, a gente faz um rastreio das habilidades e inabilidades, que no conjunto, lá no final, a gente pode, pela experiência, pelo conhecimento, levantar uma suspeita de ser TDAH, tá? Agora, não cometam essa imprudência da criança chegar no seu consultório para fazer uma avaliação. Às vezes ela já chega com o rótulo, mesmo sem o diagnóstico, porque a escola já disse que ela tem TDAH, porque a mãe já acha que ela tem TDAH, e você recebe essa criança e aceita isso como se fosse uma verdade, e isso acaba contaminando a sua avaliação. Então, não avalie a criança para descobrir o TDAH, se ela tem TDAH ou não. Avalie essa criança para entender como ela funciona, quais são as habilidades e inabilidades dela, e no final você então pode perceber se ela tem ou não TDAH, tá? E aí eu já quero caminhar para o final, porque a gente já está aí faltando 9 minutos, falando uma coisinha muito importante para vocês, que é o que eu uso, né, no meu... Deixa eu ver se eu acho... que é o que eu levo em consideração nos meus atendimentos com TDAH, tá bom? Primeira coisa, considere a criança, que eu até falei da Poli, né? Considere a criança como um todo e não como TDAH. Então, quando você recebe essa criança, e essa criança já tem o diagnóstico, ou já vem com uma suspeita, não olhe para ela como ela sendo só TDAH. Olhe além disso e oriente a família para que ela também olhe para o seu filho, né? Você que tá aqui, a mãe, não olhe para o seu filho. Toda live eu reforço isso. Não olhe para o seu filho só como tendo TDAH. Seu filho não é só TDAH. Seu filho é muito mais do que isso. E nós, quanto profissionais, também temos que olhar para o nosso cliente, nosso paciente, enfim, como uma pessoa que tem muitas facetas e que uma dessas facetas é o TDAH, ok? Outra coisa que eu considero muito, que é importante considerar na hora tanto da avaliação quanto da intervenção, que é o contexto familiar e o contexto escolar. Então, mãe, quando a psicopedagoga, né, a psicóloga, enfim, o profissional começa a querer investigar muito o que está acontecendo na sua casa, como é que funciona, como é que não funciona, isso a gente faz porque é importante, são dados, elementos muito importantes. Porque assim, não adianta eu só pegar essa criança no meu consultório 50 minutos por semana, só eu e ela, né, numa relação de 1 para 1, oferecer para ela vários estímulos, ela vai reagir àqueles estímulos, ela vai se desenvolver ali, e é importante esse momento, ela vai desenvolver muitas habilidades que são necessárias. Mas se eu não instrumentalizar você que é mãe, para em casa poder utilizar isso com o seu filho, se eu não instrumentalizar a escola para lá também utilizar isso com o aluno, essa criança vai sair com aquele potencial, mas ele não vai conseguir utilizar isso no dia a dia. Então inclua sempre a família e a escola em todo o processo aí que você está desenvolvendo. Uma outra questão é a questão de focar nos talentos e nas habilidades. A gente tem uma tendência muito grande a olhar para a dificuldade, para o problema, enfim, principalmente quando essa criança tem muita dificuldade de aprendizagem, quando ela tem muito problema de comportamento. Então assim, procure, mapeie as dificuldades, mas mapeie os potenciais, os talentos. E a partir desse talento, desse potencial, você vai poder usar isso para transformar as dificuldades, para ajudá-lo a superar as suas dificuldades. E o último que eu também procuro fazer, que eu acho que é muito importante, e aí é algo que a gente pode ensinar também para as mães fazerem em casa, que é trabalhar direcionado para os pré-requisitos de uma boa aprendizagem, né? E os pré-requisitos de uma boa aprendizagem não tem
não está ligado diretamente com o conteúdo, mas está ligado assim com toda uma organização de tempo e espaço para esse estudo, para essa aprendizagem, a melhor forma como essa criança aprende, como ela se apropria desse conhecimento, se é mais visual, se é mais auditiva. Os pré-requisitos, por exemplo, de uma alfabetização, a criança está lá com dificuldade de se alfabetizar, existem pré-requisitos importantes que precisam ser desenvolvidos para que ela consiga ser alfabetizada. Então, o grande objetivo nosso como psicopedagoga não é alfabetizar a criança como se fosse uma professora. O nosso grande objetivo é desenvolver as habilidades básicas, né, os pré-requisitos atencionais, de memória, visuais, auditivos, enfim, que são básicos, que são importantes para essa aprendizagem. Então a gente acaba focando nisso também. Então, assim, o psicopedagogo tem um leque enorme de possibilidades de atendimento, leque enorme. E por ter um leque enorme de possibilidades de intervenção e atendimento a criança com TDAH, eu vou falar para vocês aqui rapidinho, que a gente falta 5 minutos, mas eu quero dividir com vocês uma surpresa que eu preparei para vocês aqui no final. Uma surpresa para as psicopedagogas que me acompanham, que sempre estão lá me perguntando alguma dica, alguma orientação, tirando alguma dúvida, né? E aqui o meu Instagram eu foco muito para falar com as mães, eu priorizo as mães porque elas precisam, né? As mães precisam de orientação, elas estão aí querendo muito ajudar os filhos, entender os filhos. Então, o meu grande objetivo é orientar as mães, é trazer conteúdo para as mães, mas para ajudar você que é psicopedagoga, porque também a gente precisa de profissionais capacitados, a gente precisa de profissionais que entendam e que saibam trabalhar com as crianças TDAH. Eu preparei para vocês uma aula mais completa, mais voltada com a linguagem para vocês, uma aula que explica muito bem qual o seu papel, o que é importante na hora da avaliação, o que é importante na hora da intervenção. Preparei essa aula para você com muito carinho e coloquei lá no link da minha bio um menuzinho lá para você clicar e ter acesso a essa aula e poder participar lá, aprender, que eu dividi com você aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho desenvolvido aí no dia a dia, no meu trabalho com crianças com TDAH. Então, se você é psicopedagoga, tem interesse em desenvolver um trabalho com TDAH e é uma clientela que a gente cada vez mais tem recebido no consultório, vai lá no link da minha bio, terminou aqui, não deixa para depois, porque a gente procrastina. Vai lá agora no link da minha bio, entra lá, no primeiro menuzinho tá lá, palestra, o que toda psicopedagoga precisa saber sobre TDAH. E você pode, então, faz seu cadastrozinho lá e você vai ter acesso a essa aula, ok? E eu vou ficar muito feliz de você poder contribuir com você, com a sua formação. Quem participar, for lá, né, fizer o cadastro para assistir a aula, vai ter a possibilidade de ser encaminhada para um grupo só de psicopedagogas, um grupo onde eu vou estar trazendo conteúdos exclusivos, orientações, dicas mais direcionadas para vocês, para que vocês não se sintam assim, às vezes aqui no Instagram, né, eu falando para as mães, mas eu vou ter esse espaço aí, criei esse espaço para que a gente possa conversar de profissional para profissional. Então vai lá, não deixe de se cadastrar, você vai ter acesso a essa aula e também acesso ao link para participar do grupo lá no Telegram, um grupo exclusivo chamado Psicodicas TDAH, ok? E obrigada mais uma vez por todas vocês estarem aqui, muito obrigada de coração, você que é mãe, que está aqui também até o final, ficou aqui com a gente, espero ter te ajudado. O psicopedagogo é muito importante no atendimento do seu filho, mesmo que ele não esteja apresentando grandes dificuldades na aprendizagem, mas a psicopedagoga pode trabalhar de uma forma preventiva para que com o tempo e o aumento das demandas, o aumento da exigência que a escola tem, ele acabe não apresentando dificuldade. Como eu falei no início, né, a minha paciente, ela está fazendo o Enem para medicina. Ela nunca teve grande dificuldade na escola, ela é uma ótima aluna, se destacou no ensino médio, mas ela está ali comigo, porque ela precisa ainda desenvolver mais habilidades, ela quer passar para a medicina, que é um vestibular muito concorrido. Então a gente está ali trabalhando algumas estratégias para que ela consiga ter um bom resultado, consiga atingir seu objetivo, e isso lá
lá no vestibular, ela já terminou o ensino médio e, ao mesmo tempo, ela não teve grande dificuldade de aprendizagem. Mas a gente está trabalhando ali estratégias de superação das suas dificuldades enquanto TDAH, na hora de realizar uma prova, na hora de organizar o tempo, enfim. Ok? Então, muito obrigada e, mais uma vez, parabéns a todas pelo Dia da Psicopedagogia. Daqui a pouco eu vou colocar lá no meu story por que eu escolhi ser psicopedagoga. Acompanha lá, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!